meninos e meninas! Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um boleirinho em crochê. Para esse boleirinho nós vamos utilizar um novelo de linha Cleia ou Camila, e caso vocês queiram também, vocês podem trabalhar com um fio mais grosso, tipo a Anne ou com barbante. E a única diferença que vai fazer, caso vocês usem um fio mais grosso, ou o caso do polipropileno, é que os nossos quadrados vão ficar maiores. Então, para o quadrado ficar do mesmo tamanho do quadradinho que nós vamos fazer aqui, e vocês quiserem fazer esse quadradinho com um fio mais grosso, nós vamos fazer uma carreirinha a menos. Esse boleirinho ele é super prático. Nós vamos trabalhar na cor branca com a agulha número 2. Ele é super prático, ele pode ser usado tanto no inverno quanto no verão, com vestido, sobre outra blusa. Ele é uma peça super prática e super fácil de fazer. Até para você que é iniciante, é possível que você consiga fazer essa peça. Então, nós vamos fazer ele formando quadradinhos e unindo esses quadradinhos. Esses quadradinhos que nós vamos trabalhar são esse modelo de quadradinho. E aí nós vamos trabalhar unindo esses quadrinhos. Ele é inteiro feito nesses quadrinhos e nós vamos fazer o acabamento com meio quadrinho. Então, para começar, nós vamos iniciar fazendo 5 correntes. 4, 5. E aí nós vamos unir com o ponto baixíssimo o primeiro e o quinto elo dessa correntinha, formando um anelzinho. E caso você também queira trabalhar com anel mágico, também pode. E aí nós vamos fazer 3 correntinhas para subir e vamos trabalhar 3 pontos altos. As nossas 3 correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, mais 3 pontos altos. E aqui vocês podem perceber que esse fiozinho do início, onde nós fizemos o nozinho inicial, eu já estou trabalhando os pontos altos sobre ele, já prendendo ele também aqui na nossa argolinha para já fazer o acabamento. Nós vamos trabalhar um total de 4 grupinhos desses de 3 pontos altos, sempre intercalados com 2 correntes. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2, 3. E aí 2 correntes que nós vamos prender com um ponto baixíssimo naquelas 3 primeiras correntinhas que nós fizemos, e aí nós fechamos o círculo. E agora nós vamos andar até as primeiras 2 correntinhas que nós fizemos, até aquele primeiro intervalinho. Nós vamos andar com ponto baixíssimo sobre os pontos altos, e aí nós chegamos aqui nas correntinhas. Aqui nós vamos fazer um ponto V triplo. Nós vamos fazer 3 correntes para subir, vamos fazer novamente 3 pontos altos. E aí 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espacinho. Três pontos altos. E aí nós temos aqui o nosso ponto V triplo. E aí nós vamos fazer 3 correntes de intervalo, 2, 3. E aí nós vamos para o próximo espacinho, para as próximas 2 correntinhas, e nós vamos repetir esse ponto V triplo. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E aí nós vamos trabalhar dessa forma em toda a volta
toda a volta da peça. Nós vamos fazer um ponto V triplo desses em cada um dos quatro espaços das correntinhas. Terminado então o nosso último ponto V triplo, nós vamos fazer novamente as 3 correntinhas. E aí nós prendemos as 3 correntinhas naquelas 3 primeiras correntes que nós fizemos no início. E aí nós vamos andar com ponto baixíssimo até o centro desse ponto V triplo, daquelas 2 correntinhas que nós fizemos de intervalo. Sempre fazendo um ponto baixíssimo sobre cada um dos pontos altos da carreira anterior e um ponto baixíssimo dentro da nossa correntinha. E aqui nós vamos trabalhar 3 correntes para subir. E aí nós vamos repetir esse ponto V triplo dentro desse intervalo. Os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E aí, nessa próxima carreira, aqui a gente começa a notar que a nossa peça já começa a tomar o formato do quadradinho. Então, aqui nesse intervalo, nós vamos agora trabalhar alcinhas, aumentando uma alça em cada lado, em cada uma das carreiras. Então, nós vamos fazer 3 correntes, vamos prender com ponto baixo nesse intervalo das 3 correntes. E novamente 3 correntes, e aí nós já pegamos a laçada e já vamos trabalhar o ponto V triplo dentro do ponto V triplo da carreira anterior. E aí nós vamos seguindo essa sequência, trabalhando os 4 lados do quadradinho até nós fecharmos a carreira. Nós vamos fazer um total de 6 carreiras de pontos V triplo, trabalhando sempre dessa forma. Em cada uma das carreiras, nós vamos aumentar uma alcinha nesse intervalo. Na carreira, eu já andei com os pontos baixíssimos, já fiz o ponto V triplo dentro do intervalinho do ponto V triplo da carreira anterior. E aí, agora nós vamos trabalhar 3 correntes. Prendemos naquela primeira correntinha, naquelas primeiras 3 correntes da carreira anterior, mais 3 correntes. Prendemos novamente naquela alcinha, na segunda alcinha da carreira anterior, e mais 3 correntes. E aí nós pegamos uma laçada e vamos direto para dentro do ponto V triplo, e dentro dele nós vamos trabalhar mais um ponto V triplo. Então, nós vamos sempre trabalhar dessa forma, até nós termos um total de 6 carreiras, se nós contarmos os pontos V triplo. Então, a nossa peça, ela vai ficar dessa forma. Aqui eu fiz uma marcação no centro, na parte inicial, para ficar mais fácil para nós contarmos as carreirinhas dos pontos V triplo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E aí, na 6ª carreira, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas no intervalo. Lembrando que a cada carreira, nós vamos aumentar uma alcinha aqui. Então, finalizado o nosso quadradinho, nós vamos agora trabalhar já unindo os quadradinhos, para nós formarmos as costas do nosso boleirinho. Para a união, nós vamos trabalhar 5 carreiras inteiras. Quando nós chegarmos na 6ª carreira da peça, nessa daqui eu já trabalhei por 5 carreiras. Aqui, quando eu cheguei na 6ª carreira, tenho 5 carreiras inteiras. E aqui na 6ª carreira, nós começamos ela aqui, nós fizemos uma face, um lado do nosso quadradinho, e aqui na segunda face nós já vamos trabalhar a parte da união. Então eu retorno com vocês aqui a pouquinho, nós já vamos unir esse quadradinho nesse daqui. Nós já vamos trabalhar a carreira já fazendo a união.
Eu já fiz a sexta carreira, a primeira face do nosso quadradinho. Então, agora, na segunda face, nós já vamos começar a trabalhar a parte da união. Então, eu já fiz metade do nosso ponto V triplo, eu fiz os três primeiros pontos altos, e aí nós vamos fazer uma corrente de intervalo, e aí nós vamos unir naquele nosso primeiro quadradinho, que já está pronto. E aí nós vamos unir no centro do ponto V triplo. Aqui nós vamos unir pelo lado avesso, porque a união dele vai ficar dessa forma, os dois lados direitos voltados para cima. Então, nós vamos unir com o lado avesso, para que quando eu fechar o ponto, então eu vou estar trabalhando lado direito e lado direito, ok? Fechamos com ponto baixo, e aí nós vamos fazer mais uma corrente. Pegamos uma laçada e aí nós retornamos e vamos fazer os três próximos pontos altos, finalizando o ponto V triplo. E agora nós vamos começar a trabalhar as alcinhas. E aqui nós vamos trabalhar com 4 correntes para que a gente possa dividir essas alcinhas ao meio na união. Então, nós vamos fazer 2 correntes, prendemos na primeira alcinha do quadrado anterior com um ponto baixo, e aí fazemos novamente 2 correntes, e aí nós retornamos e prendemos com ponto baixo na primeira alcinha desse próximo quadrado. E aí nós já fizemos a primeira alcinha do nosso quadrado, já prendendo ela na primeira alcinha do quadrado anterior. E aí nós vamos repetir esse processo, 2 correntes, prendemos com ponto baixo na alcinha do primeiro quadrado, mais 2 correntes, retornamos, sempre prendendo com um ponto baixo. 2 correntes, prendemos no terceiro quadradinho, mais 2 correntes e nós retornamos para cá. Sempre repetindo esse processo. 2 correntes, prendemos na corrente do quadradinho anterior, sempre conferindo, para a gente não correr o risco de pular uma correntinha. Retornamos, prendendo com ponto baixo. 2 correntes, e aí nós prendemos novamente com um ponto baixo na penúltima alcinha. 2 correntes novamente, retornamos, novamente 2 correntes, e aí nós vamos prender lá na sexta e última alcinha do primeiro quadrado, e aí nós fazemos 2 correntes, e aqui nós já vamos voltar trabalhando o ponto V triplo. Então, nessas 2 correntinhas, nós já vamos pegar uma laçada, e já vamos trabalhar os 3 primeiros pontos altos do nosso ponto V triplo. 1, 2, 3. E aí, como nós trabalhamos lá no início, nós vamos fazer uma corrente, prendemos um ponto baixo no início, no centro do ponto V triplo, lá da carreira anterior. Então, aqui nós trabalhamos desde o primeiro ponto V triplo, no início da lateral do quadradinho, até o ponto V triplo, completando toda a lateral do quadrado. E aí, nós vamos fazer mais uma corrente, e aí nós retornamos para o nosso quadradinho, finalizando esse ponto V triplo com os três últimos pontos altos. E agora, nós vamos seguir a sequência, finalizando normalmente o nosso quadradinho. E aí, nós vamos voltar a fazer 3 correntinhas em cada uma das alcinhas. 3 correntinhas de intervalo, e aí nós prendemos naquelas 3 correntinhas da carreira anterior. 3 correntes, prendemos na segunda, e aí nós vamos seguir a sequência até nós fecharmos o nosso quadradinho. Nós vamos seguir a sequência normalmente, fechar os 4 lados do quadrado, e aí a nossa união vai ficar dessa forma. Cada quadradinho desse que nós trabalhamos, esse aqui nós trabalhamos com linha Cleia, e a medida dele
nós vamos conferir aqui. Nós temos uma medida de aproximadamente 7 centímetros. Então, nós vamos trabalhar a parte das costas do nosso boleirinho da seguinte forma. Nós temos, vamos supor que nós vamos trabalhar um tamanho M. Então, nós temos uma medida de cerca de 80 centímetros de circunferência do busto. Vamos colocar que nós temos 1 metro de circunferência, uma pessoa com seios grandes. Então, nós vamos dividir, nós vamos fazer as costas com 50 centímetros e a parte da frente também com 50 centímetros. Então, nós vamos calcular quantos quadradinhos de 7 centímetros nós vamos precisar para poder trabalhar essa parte das costas. Então, com cerca de 7 quadradinhos, nós vamos ter uma largura de 49 centímetros. Então, é o suficiente para a gente trabalhar esse tamanho, que seria um tamanho entre M e G. Então, nós vamos fazer a largura do nosso boleirinho, serão 7 quadrados. E a altura, nós vamos ter uma altura aproximada de 6 quadrados. Então, nós vamos precisar de aproximadamente 42 quadradinhos para nós formarmos a parte das nossas costas. Então, aqui na nossa peça, nós já fizemos a sequência dos 7 quadradinhos e já trabalhamos também por 5 carreiras. E o desenho da nossa peça vai ficando dessa forma, com a união dos quadrados. A parte do X que nós temos dentro do quadrado vai formar esses losangos com o ponto V triplo, vai formar esses losangos na união entre os quadrados. E aí aqui nós vamos fazer a 6ª e última carreira, unindo os quadradinhos. Então, aqui eu já tenho também o quadrado iniciado, já com 5 carreiras prontas. E aí nós vamos, da mesma forma, nós vamos trabalhar a união a partir da 6ª carreira. Eu já fiz uma face do nosso quadradinho. E aqui no primeiro cantinho, eu já fiz os 3 pontos altos, os 3 primeiros pontos altos do ponto V triplo. Eu vou tentar dar um foco melhor na câmera, para ficar melhor a visualização. Então, aqui eu já fiz os 3 primeiros pontos altos e já fiz uma correntinha. E aí, nós vamos unir aqui no cantinho do nosso primeiro quadradinho da última carreira, da mesma forma como nós unimos anteriormente. E aí nós fazemos mais uma correntinha e retornamos para os 3 pontos altos restantes. A diferença que nós vamos ter é que nos quadrados que nós vamos trabalhar nas extremidades, nós vamos unir somente um lado, como é o caso desse aqui, que nós vamos unir somente pela parte de baixo. E os quadrados seguintes, a partir do segundo, nós vamos unir 2 lados, porque nós vamos unir o quadrado nessa carreira de cima e vamos unir também na lateral com esse primeiro quadrado. Então, nós vamos fazer essa união que nós estamos trabalhando aqui em 2 dos lados dele. E aí, as costas da nossa blusa vai ficar pronta. Aqui, por exemplo, nós unimos o primeiro quadrado pela parte de cima, como nós fizemos anteriormente. E o segundo quadrado, nós unimos 2 lados. Nós unimos o primeiro lado no quadrado da lateral e o segundo lado, nós unimos com o quadrado de cima. Então, nós fizemos 1, 2 uniões. E aí, terminamos o quadrado normalmente e fomos repetindo a sequência. Nesse tamanho aqui, como eu disse para vocês, esse é o tamanho M ao G. Essa parte das costas tem aproximadamente 50 centímetros de largura. Então, agora nós vamos começar a trabalhar as partes da frente, ok? Eu vou fazer, então, a união dos 2 lados desse quadradinho para acompanhar aqui junto com vocês. Então, nós vamos começar unindo com o segundo, que nós unindo a lateral e depois na parte de cima.
Então, nós vamos começar. Aqui eu já fiz uma face do quadradinho e parei, eu já fiz a primeira face dele e parei na metade do ponto V triplo. 3 pontos altos e uma correntinha. E aí, nós vamos unir no centro daquele ponto V triplo do quadradinho anterior. Fazemos mais uma corrente. E aí, pegamos a laçada e retornamos para fazer os 3 pontos altos restantes do ponto V triplo. 2, 3. E aí, nós vamos fazer a união das alças. 2 correntes de intervalo. Prendemos na alça do quadrado anterior, mais 2 correntes de intervalo. E aí, nós retornamos para essa alça que nós estamos trabalhando agora. E vamos alternando 2 correntes no primeiro quadrado. O primeiro quadrado nós vamos considerar o que já estava preso na peça. E o segundo quadrado, o que nós estamos trabalhando agora. E aí, eu fiz mais 2 correntes e retorno para o segundo quadrado. 2 correntes, prendo no centro da próxima alça do primeiro quadrado e mais 2 correntes e eu retorno para o segundo quadrado. Exatamente como nós fizemos lá no início. A diferença é que agora nós vamos fazer isso por 2 vezes. Sempre observando para que a gente não pule quando nós formos prender as correntinhas no outro quadrado, para a gente não pular uma das alcinhas, porque senão no final a nossa peça não vai se encaixar. Então, sempre observando para não prender 2 vezes na mesma alcinha e também para nós não pularmos nenhum dos quadradinhos. Então, aqui nós chegamos na parte do ponto V triplo. E aqui nós temos a parte onde nós temos o encontro de 3 pontos V triplo, que são os 2 da carreira anterior e o quadrado anterior, que vai ficar na lateral desse que nós estamos trabalhando. Então, como que nós vamos prender esse ponto V triplo? Aqui nós já fizemos as 2 correntes, nós vamos pegar a laçada e trabalhar a metade do ponto V triplo, que são os 3 pontos altos. Os 3 pontos altos e aquela primeira correntinha, uma correntinha. Então, nós vamos no centro do primeiro ponto V triplo, naquelas 2 correntinhas de intervalo, e prendemos com um ponto baixo. E no segundo ponto V triplo, no qual ele está unido pelo ponto baixíssimo, pelo ponto baixo, perdão, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Então, nós prendemos a nossa peça nos 2 pontos V triplo. E aí sim nós vamos fazer a nossa correntinha, pegamos a laçada e aí nós vamos virar o nosso quadradinho. E aí com a laçada nós vamos fazer os 3 pontos altos restantes. 2, 3. E aí agora nós vamos trabalhar a união nessa face do segundo quadrado. Essa face com essa. Então, só para vocês se situarem, aqui nós estamos começando a última carreira das costas. Nós já prendemos os 2 primeiros quadrados e nós trabalhamos a união aqui, ó, na lateral do quadrado. E agora nós vamos trabalhar a parte de cima, unindo com a carreira anterior. E aí nós vamos fazer da mesma forma. 2 correntes. Prendemos lá na alcinha do quadrado anterior, 2 correntes e prendemos na alcinha do quadrado que nós estamos trabalhando agora. Eu vou deitar a peça sobre a mesa para eu virar a câmera para vocês terem uma noção melhor de como nós estamos fazendo essa união. O que nós fizemos foi isso aqui. Nós prendemos esse primeiro lado. Essas aqui são as carreiras, nós estamos na 6ª e última carreira. Então, aqui nós já temos 5 carreiras prontas, com 7 quadrados em cada uma, e nós estamos iniciando a última carreira. Nós temos 1, 2, estamos prendendo o terceiro quadrado.
nós já trabalhamos essa união dele, e agora a união que nós estamos trabalhando é essa. E aí nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos aqui. A única coisa que mudou foi essa união aqui, que nós fizemos dos pontos V triplo. Eu não sei se a câmera vai focar bem essa união, eu vou tentar deixar o mais próximo possível para vocês perceberem. E aí aqui nós vamos continuar. Duas correntes, prendemos aqui na alcinha, nessa alcinha da carreira anterior, fazemos duas correntes, prendemos nessa alcinha do segundo quadrado e vamos alternando dessa forma, como nós fizemos aqui, ó. E aí nós finalizamos o quadrado e a parte das costas fica pronta dessa forma. E aí agora nós vamos trabalhar a parte da frente. Agora a nossa parte das costas, nós vamos começar a trabalhar agora as partes da frente. Então, a parte das costas, nós fizemos os 7 quadradinhos, nós fizemos as carreiras com 7 quadrados, porque nós trabalhamos no sentido da largura de 50 centímetros, que é a metade da circunferência que nós estamos trabalhando. Agora, na parte da frente, nós vamos trabalhar o sentido da altura da peça, que são de 6 quadrados. Então, a nossa parte da frente, nós vamos trabalhar duas partes. Essa daqui é a do lado esquerdo da peça. Então, nós trabalhamos uma carreira com 6 quadrados e uma segunda carreira com 5 quadrados e meio quadrado aqui no final. Que no caso, nosso meio quadrado vai formar um triângulo. Para que essa parte aqui, quando nós montarmos, essa parte vai fazer o arredondado, vai fazer um detalhezinho na parte de baixo. Então, agora nós vamos trabalhar a frente. Eu vou fazer junto com vocês a parte da frente do lado esquerdo da peça. Porque é importante a gente ter em mente uma coisa. Essa parte é a parte do lado direito. Então, essa parte do meio quadrado vai ficar voltada para dentro da peça. Então, nós vamos trabalhar uma tira inteira da altura da peça e a esquerda dela, do lado de dentro dela, nós temos o detalhe do meio quadrado. A outra parte nós vamos trabalhar da forma inversa. Nós vamos fazer a carreira com os 6 quadrados de comprimento e nós vamos fazer esse detalhe do meio quadrado do outro lado da peça, para que esses dois meios quadrados fiquem voltados para o lado de dentro da nossa peça, para o lado da barriga. Esse lado aqui é a parte da lateral do corpo, da parte do braço, e esse detalhezinho aqui vai ficar voltado para dentro. Então, nós vamos começar agora a montagem da nossa parte da frente. Eu já tenho um quadradinho começado, eu já fiz as 5 carreiras e na 6ª carreira eu já comecei um lado, eu estou trabalhando o segundo lado. Então, nós vamos fazer 3 correntes, pegamos a laçada e aí nós vamos fazer os 3 primeiros pontos altos do nosso ponto V triplo. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 quadrados unidos, e aí eu vou pegar aqui no ponto V triplo, no cantinho do quadrado, e aí eu vou prender com um ponto baixo, pego mais uma correntinha e uma laçada e retorno para fazer os 3 pontos altos finais do meu ponto V triplo. 2, 3. E aí, agora, nós vamos trabalhar as alcinhas com 4 correntes. 2 correntes, que é a metade da nossa alcinha, e aí eu prendo com ponto baixo na alcinha do quadrado anterior, e as 2 correntes restantes, retorno para a primeira alcinha desse quadrado, prendendo também com ponto baixo. E aí, a gente vai fazer isso de forma alternada, sempre lembrando de tomar o cuidado de não pular as alcinhas, porque senão no final a nossa peça não vai fechar. Então, aqui eu trabalhei na primeira alcinha,
Agora eu vou prender na segunda, mais 2 correntes. No quadradinho anterior eu já prendi 2 alcinhas, eu vou prender agora na terceira. E aí nós vamos seguir essa sequência. Aqui nós vamos trabalhar 6 quadrados, porque nós estamos trabalhando a altura. Nós vamos trabalhar a altura do nosso bolerinho. Então, na parte das costas, nós trabalhamos no sentido do comprimento, que para o tamanho M ao G foram 7 quadradinhos. Esse quadradinho com 6 carreiras de pontos V triplo, ele tem aproximadamente 7 a 8 centímetros de comprimento. Caso vocês queiram aumentar a peça, vocês podem aumentar a peça aumentando a quantidade de quadradinhos, como vocês podem também aumentar a quantidade de carreiras nos quadradinhos. Então, se a gente fizer um quadradinho com 4 carreiras de pontos V triplo, nós vamos ter quadrados menores, o desenho da peça vai ficar menor e seria o ideal para a gente fazer, por exemplo, uma peça P ou PP. E aí fica a seu critério, você pode fazer o quadradinho numa medida menor, numa medida maior e experimentar. O crochê é sempre é muito interessante você fazer essa parte da experimentação, de experimentar materiais diferentes, experimentar tamanhos diferentes, mistura de cores. E aí com isso você cria suas próprias peças, cria seu próprio estilo de trabalhar. Aqui nós já fizemos os 3 pontos altos, uma correntinha, e eu já prendi lá naquele ponto V triplo do quadradinho anterior. E aí eu vou pegar mais uma corrente, uma laçada, retorno aqui para o meu ponto V triplo, e eu vou trabalhar os 3 pontos altos restantes dele. E aí aqui eu já tenho meu quadradinho unido. E aí eu vou dar continuidade, eu vou continuar trabalhando esse lado aqui normalmente, fechando meu quadrado normalmente. Aí eu volto a trabalhar com 3 correntinhas nessas alcinhas. 3 correntes, prendo na carreira anterior com um ponto baixo, mais 3 correntes, prendo na carreira anterior com um ponto baixo. E aí eu vou seguindo a sequência até fechar naquelas primeiras 3 correntes que nós iniciamos a carreira. E aí eu vou fazer aqui os 6 quadradinhos e eu retorno com vocês para a gente fazer o meio quadro. E eu já tenho a tira com os 6 quadradinhos da nossa parte da frente do lado direito. Como a nossa parte da frente esquerda já está pronta, e aí nós já temos do lado de dentro, voltada para o lado de dentro, nós já temos o meio quadrado. Dessa parte direita, nós vamos ter que fazer a segunda carreira na parte de dentro, ou seja, do lado esquerdo da nossa peça. Caso você esteja assistindo esse vídeo e você seja destro, então possivelmente esse vídeo vai estar espelhado. Então talvez para vocês que eu tô falando aqui sobre o lado esquerdo e o lado direito, para quem está assistindo a versão destras, provavelmente está ao contrário, porque o vídeo foi espelhado. Então, mas de qualquer forma é para ficar entendido isso. Que uma das partes, essa parte do meio quadrado, elas precisam ficar voltadas para o centro da peça. Então, você tem que tomar o cuidado de não fazer 2 peças iguais. Então, em uma, nós fizemos a parte menor desse lado, na outra, nós vamos ter que fazer do lado contrário, para que elas fiquem, para que elas formem um par, para formar os 2 lados da frente da blusa, ok? Então, agora, nós já temos aqui o nosso quadradinho, então, nós vamos começar unindo sobre o primeiro quadrado, aqui formando a segunda parte. Então, eu já tenho aqui o meu quadradinho começado, já feito a metade do meu ponto V triplo, os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, e aí vou fazer união. Vou fazer a união como nós fizemos anteriormente.
Essa união eu não vou gravar de novo, para o nosso vídeo não ficar chato, repetindo a mesma coisa. Essa parte da união nós já fizemos bastante. Então, eu vou dar uma aceleradinha nessa parte, vou fazer os cinco quadrados presos nessa lateral. E aí eu retorno com vocês pra gente fazer o meio quadradinho aqui. E aí nós vamos direto pra parte da união dos ombros e da lateral, unindo a parte das costas com a parte da frente. E aí nós vamos fazer o acabamento.